Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para mais um episódio do podcast Cara dos Esportes sobre NBA, programa hoje na íntegra, exclusivo para apoiadores, mas como é Páscoa, eu vou postar a primeira parte aqui no feed aberto, no qual faremos o preview das séries dos playoffs da Conferência Oeste. Então, se você quiser acompanhar os previews da Conferência Leste, também se torne apoiador, link tá na descrição, caradosesportes.com.br, R$14,90 por mês, e você, além de ter acesso a esses conteúdos extras, você ajuda a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Temos muito para falar, então vamos entrar logo nos previews da Conferência Oeste. Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez ao programa. Ricardo Stabulito Júnior, editor do Jumper, principal site brasileiro na cobertura do basquete. Vou deixar você escolher, Ricardo, qual série a gente começa falando. Qual que te atrai mais? Pronto, então primeiro de tudo, um salve aí pra todo mundo que acompanha o Cara dos Esportes, né? Hoje é só pedrada, então não tem muito pra onde fugir, né? Boa pergunta. Especialmente falando em Oeste, eu acho que a gente não tem muito pra onde fugir, Gabriel. Posso sugerir então? Pode, mas eu ia falar só uma coisa. Não tem pra onde fugir, sabe por quê? Porque a diferença entre os times, como a tabela mostra, é insignificante, né? Uhum. A diferença entre o segundo e o sétimo, na verdade, se você pensar bem, ou o terceiro e o sétimo, para ser mais preciso, né? Uhum. É ter passado uma semana a mais com um cara machucado, né? Ter fechado um jogo errado a mais, sabe? O Warriors foi pro play-in porque eles perderam um jogo que o Harrison Barnes teve o jogo da vida dele, né? Com a camisa do San Antonio Spurs. Eles perdem aquele jogo pros Spurs que eles não deveriam, e por isso eles vão pro play-in, e por isso eles serão a primeira série que a gente vai falar aqui, porque acho que é a série mais recente. As outras já estão definidas desde domingo. Houston Rockets contra Golden State Warriors. Foi definida após os Warriors derrotarem o Memphis Grizzlies no play-in. Primeira vitória do Stephen Curry em play-in, né? Ele que estava 0-3 na carreira dele, na repescagem dos playoffs da NBA. Ricardo, aqui é um clássico confronto de juventude contra experiência. Um time grande, rápido, físico, com profundidade do lado do Houston Rockets, mas que, se você somar todos os jogadores do elenco, acho que imagina até se você incluir o Jeff Green e o Steven Adams, você não deve... Não, o Steven Adams talvez dê, mas assim, você pega o quinteto titular do Houston Rockets, o Stephen Curry provavelmente tem mais jogos de playoffs do que todos eles somados. Você tem Van Vliet com alguns, Dillon Brooks com alguns, e tem Steven Adams no banco, você tem Jeff Green, que, enfim, é veteranaço e tal. Mas é um clássico confronto aqui de experiência contra a juventude, e acho que um ponto interessante é que você tem um jogo recente entre as duas equipes, que o Houston Rockets, no dia 6 de abril, limitou o Stephen Curry a 3 pontos em 32 minutos. Que eu acho que é um exemplo muito extremo, que eu acho que não dá pra ser tomado como norma pra essa série, mas também que é algo, como é muito recente, é o Golden State Warriors já com essa formação, eu acho que é algo que você precisa levar em consideração. Mas é isso, né, Ricardo? É experiência contra a juventude aqui, né? Essa questão do último jogo é o típico Emael, né? Sinais, fortes sinais, como diria ele. O que funcionou ali naquele jogo, e que eu acho que a gente vai tomar agora para frente para falar sobre essa série, em especial o Amen Thompson, né, em cima do Stephen Curry. Eu acho que esse é o ponto principal que se tira disso e que a gente vai certamente ver bastante nessa série. Embora a gente saiba muito bem que numa série de 7 jogos, potencialmente de 7 jogos, né, mas a gente pode seguramente dizer que a gente vai ver 5 jogos entre esses times, mesmo que seja extremamente bem marcado, Stephen Curry vai ter um daqueles jogos, né, pelo menos um daqueles jogos. Então, assim, muitas vezes não é sobre boa defesa, é sobre Stephen Curry ser o que ele é, né? E assim, Gabriel, é mais do que só experiência de juventude, são dois times muito diferentes, sabe? Por essência, por estilo de jogo, pela forma como pensam. Acho que o Rockets é um time muito mais estático, mesmo sendo um tanto mais jovem. É um time, eu acho que é um
deve ser um dos piores da liga em passes, por exemplo. É um time que troca poucos passes, é um time que é, por essência, mais estático. E o Warriors é esse albatroz em termos de passes, de movimentação, de bola mexendo, corpos mexendo. São times muito diferentes um do outro. E é engraçado, né? Porque, assim, é claro que o Rockets é o time mais corpulento aqui, é o time mais impositivo em termos físicos. Mas só a chegada do Jimmy Butler ele já dá uma equilibrada, assim, pelo menos na nossa percepção visual, ele já dá uma equilibrada que é maior do que um jogador deveria fazer, né? A gente vê um Warriors que ele parece mais físico, até pelo jogo de ontem, o play-in que eles venceram o Grizzlies, o jogo foi muito mais difícil do que deveria, inclusive. Né, o Warriors é um time muito mais físico hoje com o Jimmy Butler. Esse é um ingrediente novo que a gente vai ter nessa série, que vai ser importante, eu acho que, para enfrentar o Rockets, embora o primeiro jogo, especialmente pela atuação do Curry, não tenha sido um bom sinal para o Warriors, né? O Rockets, inclusive, que queria o Jimmy Butler, né? Era um dos times que estava sendo ligados, aí inicialmente queria, depois meio que desistiu, né? Foi o que saiu de notícia, então tem esse ingrediente, né? E o que eu acho muito interessante nessa série, primeiro essa questão do Stephen Curry, né? O Amen Thompson, ele é aquele cara que ele é muito maior que o Curry e ele tem a agilidade para ficar na frente do Curry. Ele tem a velocidade e as pernas frescas para correr ao redor com o Curry pelos screens e tal. Só que acho que a gente aprende essa lição todo ano, Ricardo, quando chega nos playoffs da NBA, que a gente tem dois esportes basicamente diferentes dentro da mesma liga, né? Que é o basquete da temporada regular e é o basquete dos playoffs. E essa diferença se manifesta muito porque você enfrenta 4 times numa semana, você não tem muito tempo para se preparar para um adversário, né? Os jogadores recebem ali material de pesquisa ali, ó, o jogador tal faz isso, o jogador tal faz isso. Eu até lembro de conversar com o Mãozinha, né, que tipo ele nos primeiros jogos dele na NBA com os Grizzlies, né, no time principal, ele recebeu esse material e tava lá LeBron James, né, tipo, o que o LeBron James faz em quadra, né, que ele falou que foi um momento, caralho, eu tô na NBA, né. Mas quando você vai ter possivelmente 10 dias dessa série, o Steve Kerr vai encontrar formas de desmarcar o Stephen Curry, né? Vai encontrar ali um bloqueio que ele possa sair, uma forma para gerar espaço, e o Curry não precisa de tanto espaço assim, né, para operar, né? Então é um exemplo extremo o que aconteceu no dia 6, que eu acho que tem muitas coisas que você pode aprender daquele jogo, mas eu acho que não dá para levar esse jogo como norma. Um ponto importante, Ricardo, que eu quero saber a sua opinião. A gente viu o Houston Rockets recentemente não, nos últimos pós All-Star Break, eu acho que eles começaram a gostar muito do lineup com 2 bigs, com o Steven Adams e com o Sengun juntos, né? O Sengun é um cara que consegue criar com a bola nas mãos e tal, então você consegue ali usar esse lineup, né? E eu acho que o Houston Rockets gosta dessa formação maior e vai tentar usar contra o Golden State Warriors. E aí eu tô muito curioso para saber o que vai acontecer. Se o Warriors jogando com basicamente o Draymond Green de pivô vai conseguir forçar o Houston Rockets a não colocar esse lineup em quadra ou colocar em minutos muito limitados, ou se os Rockets vão forçar o Golden State Warriors a usar Draymond e Kevon Looney, Draymond e Post juntos para combater esse tamanho do Houston Rockets. Eu pendo a primeira opção. Eu acho que o Rockets vai ser mais obrigado a, de repente, usar aqueles lineups da temporada passada de Jabari Smith Jr. como pivô ali, né, um stretch 5. Eu acho que eu consigo ver mais os Warriors forçando o Rockets a adotarem lineups menores do que os Rockets forçando os Warriors a jogarem com lineup maior. O que você acha?
Eu acho que essa é a tendência, porque a liga caminha nesse sentido. Assim, até o que a gente tem de histórico, mesmo sabendo toda a história de que o playoff é um esporte diferente quando se entra em temporada regular, é o que a gente tem visto. Geralmente as formações mais flexíveis ganham a batalha, ganham a queda de braço. Então acho que a tendência é essa. A tendência vai para esse caminho. E também eu acho que tem uma questão que é importante, que é a formação com Sengun e com Steven Adams, ela tem assim, de fato, sem movimento, sem nenhum time sem muita movimentação de bola, tem um jogador dos dois que pode realmente machucar a defesa, que é o Sengun. O Steven Adams, você não vai entregar a bola para o Steven Adams em uma posição na quadra e vai esperar que ele faça algo acontecer. Né? Não é o jogo dele. Ele é muito mais um abridor de espaço para os outros. Né? O cara que faz bons bloqueios, que se impõe fisicamente, pega rebotes ofensivos. Então, eu tendo a acreditar que se partir para esse esquema de 2 pivôs, o Warriors tente a princípios, sabe, ele olha e fala, quer saber? Eu não vou ir alto e eu vou tentar bater de frente com o Jimmy Butler. Eu vou botar o Jimmy Butler num desses pivôs. Se ele tentar ser corpulento contra o Jimmy Butler, ele não consegue. Ou eu acho que ele não consegue. E a gente tem no ataque, a gente tende a comer vivo esses caras, porque eles não vão conseguir correr atrás do nosso ataque se a gente fizer o que a gente quer, movimentar a bola, movimentar corpos. Eles não têm velocidade e não têm mobilidade para isso. Então eu tendo a olhar para esse caminho. É até por isso o Jimmy Butler é interessante. Né? O Jimmy Butler é um cara que você pode colocar em um pivô que eu não acho que quando o Sengun, por exemplo, seja muito tão inteligente, digamos assim, mas quando um Steven Adams da vida, que é mais um impositor, né? Um cara de físico mesmo, um cara que vai te vencer abrindo espaço e rompendo, eu acho que o Jimmy Butler consegue você consegue se salvar com uma formação com ele pegando o pivô. Sabe? Então eu acho que a tendência é que o Rockets tenda a jogar de uma forma, tenda a ser um pouco mais flexível, um time um pouco mais leve para essa série. Agora, é muito claro uma coisa, Gabriel, se a série caminhar para o Rockets conseguir impor esse tipo de formação, o Warriors está perdido, porque aí o elenco curta muito. A vantagem física do Rockets é muito grande, né? Não só em termos de tamanho, mas resistência, habilidade atlética e tal. E a questão do Steven Adams, eu acho que ele fica em quadra, que justamente a tendência, qualquer time vamos esconder um dos nossos caras marcando o Steven Adams, né? Só que aí, como que ele se mantém em quadra? Pegando um rebote ofensivo. E se o Jimmy Butler conseguir tirar ele um pouco ali desse board, né? Conseguir defender o rebote defensivo, eu acho que é um caminho ali pra obrigar o Rockets a justamente abrir mão dessa dupla, né? E você falou de jogador corpulento, o Alperen Sengun é um jogador de corpo lento, né? E se você coloca ele em espaço na defesa, ele é um problema. E um ponto que, acho que pela forma como eu tenho falado, acho que as pessoas... Quem viu o vídeo também que eu postei nessa... Aliás, um parênteses aqui sobre aquele vídeo. Eu preparei esse vídeo antes do jogo do play-in entre Grizzlies e Warriors, falando como seria o matchup Warriors e Rockets, porque eu apostei, eu tenho que fazer um vídeo. Então vou fazer esse vídeo contando que os Warriors fossem vencer. Suei frio durante o jogo? Suei frio durante o jogo, mas deu tudo certo. Meu palpite é o Warriors. Eu acho que o Golden State Warriors vence essa série por causa... Tem todos esses motivos que a gente vem debatendo, mas... na hora do vamos ver, eu acho que importa muito. Vai soar meio, sei lá, old school, aqueles caras... Não, o basquete dos anos 90 era muito melhor do que o basquete atual e tal, esse tipo de coisa. Mas eu acho que na hora do vamos ver, em séries apertadas, importa muito quem é o melhor jogador de um lado, quem é o melhor jogador do outro, né? E faltando, sei lá, 2 minutos pro fim de uma partida, o jogo tá apertado, tá tipo 3, 4 pontos pra um lado ou pro outro... Você tem o Stephen Curry e o Jimmy Butler de um lado pra te conseguir uma cesta. E do Rockets, a bola sempre cai na mão do VanVleet, parece, né? Nesse tipo
de situação, né? E tem um jogo que o Jalen Green não termina a partida em quadra, né? Que o Ime Udoka fica de saco cheio de erros defensivos dele e bota ele no banco. E o Sengun não é esse cara de, vou jogar a bola no poste baixo ali e ele vai conseguir 2 pontos. Então, eu acho que esse time, em situação apertada de playoff, eu acho que esse time dos Rockets tem uma tendência muito grande a ficar travado. E por isso eu acho que os Warriors vencem em 6 ou 7 jogos. Mas você acha que é uma preocupação válida essa questão de fim de jogo? Pra mim, eu tendo a concordar com você, porque eu não me chama atenção, pelo menos eu não tenho os números aqui fáceis sobre execução em fim de jogo do Rockets, mas não é algo que me saltou os olhos quando assisto o Rockets. Não me parece ser um grande trunfo deles. Até já vi um texto ou outro realmente questionando essa possibilidade de como o Rockets fecha jogos, como ele não é regular fechando jogos, mesmo dentro de si próprio, ou seja, nas próprias rotações, no que ele tenta fazer. Então, eu acho que é uma preocupação, que vale, que com o Warriors é muito mais claro o que o Warriors faz, o que o Warriors quer fazer. Eu acho que passa muito aí por uma questão da experiência, da rodagem, da identidade muito clara de jogo do time. Outra coisa que é interessante nessa série, Gabriel, a gente entender é como as rotações vão encurtar, porque são times que têm muitos jogadores, né? Ontem o Warriors jogou com 10 jogadores o jogo de play-in e o Kuminga tá fora da rotação. Então, teoricamente, são 11, né? Porque o Kuminga... O Steve Kerr tem esses problemas, né? O Steve Kerr tem que arranjar um jeito do Kuminga jogar, cara. Assim, eu sei que se o cara é um desastre, por exemplo, em quadra é muito difícil, o cara não vai jogar e tal, mas assim, é um desperdício de talento grande, sabe? E engraçado, contra o Clippers, nem ele nem o Gui jogaram, né? Sabe? Então é muito grande. O Steve Kerr é um problema, porque o Steve Kerr consistentemente ele se enrola um pouco com as rotações. E o Rockets também tem muita gente, o Rockets tem muita opção. Então até por isso, eu acho que pode ser uma série que vai mudar bastante ao longo de 7 jogos. Ela pode mudar bastante, porque são 2 times com muita opção de jogador, com muita gente que pode entrar, jogar, pegar espaço na rotação, se trocar. Então a gente pode ver as feições da série mudar muito, por causa simplesmente dos jogadores que os 2 times podem utilizar. É muita gente. Até é um bom ponto pra gente ressaltar pra quem não acompanha a NBA há muito tempo, né? Pode acontecer do Warriors vencer o primeiro jogo por 20, ou o Rockets vencer o primeiro jogo por 20. É uma série longa. É uma série, eu concordo plenamente com o Ricardo. Eu acho que é uma série que a gente pode ver um cara jogando 5 minutos no primeiro jogo e vai terminar a série jogando 25 minutos. E vice-versa, né? Então, de repente, se você gosta de apostar, quem perdeu o primeiro jogo vai lá e aposta no outro, porque eu não acho que é... Não acho que é uma série que todo mundo vai vencer em casa, não. Eu acho que é uma série que a gente pode ver os 2 times roubando jogos fora de casa. Mas eu já dei meu palpite, Ricardo. Meu palpite é Golden State Warriors. Qual o seu palpite? É engraçado, né? Eu não sei explicar exatamente o porquê, mas eu acho que o Warriors vai ganhar essa série. Eu não consigo explicar exatamente o porquê. É só uma sensação que o Warriors passa nessa série, assim como passou naquela série contra o Kings também. O Kings fez uma série ótima, foi muito bem naquela série, e ainda assim o Warriors foi lá e ganhou o jogo 7. Então, uma das melhores séries de primeira rodada de playoffs que eu me lembro, aquele Warriors e Kings. Sim, muito boa a série. E é verdade, os 2 times jogaram bem. Aí no final o Warriors o Kings foi Kings, esse foi o problema, né? O Kings deu tudo, né? Teve o Stephen Curry iluminado, as coisas deram errado pro Kings, como dão errado pro Kings geralmente, felizmente. E pro Warriors deu certo, porque Stephen Curry, se não me engano, foi uns 50 pontos no jogo 7. Do Curry. Vamos avançar agora para Lakers e Timberwolves. Antes, eu tenho que dar um recado aqui no podcast. Podem ficar tranquilos. Eu tô avisando antes, podem ficar tranquilos. Mas eu estou precisando dos serviços de um advogado ou de uma advogada. E eu pensei em trazer essa bola aqui pro podcast, porque a questão tem a ver com o cara dos esportes. E eu gostaria de tratar com uma pessoa que
conhece meu trabalho, que gosta do meu trabalho, que entende o que eu faço. Não tô procurando ninguém pra trabalhar de graça, não sou do pessoal que tem aquelas influências que é tudo permuta, não. Vou te contratar, pagar seus honorários e tal, mas eu tô trazendo pro podcast porque é uma questão que envolve o meu trabalho aqui no Cara dos Esportes e, de novo, eu gostaria de tratar com alguém que entenda o trabalho que eu faço. Então me manda uma mensagem no Instagram, manda uma mensagem DM no Twitter, ou então manda e-mail para contato@caradosesportes.com.br e que eu estou precisando. Lakers e Timberwolves, acho que é uma das séries mais interessantes. Todas as séries do Oeste são interessantes, né? Mas essa é uma das... Você tem de um lado Anthony Edwards, do outro LeBron, Luka Doncic. E você falou sobre a questão de um time que a gente vai ver no começo não necessariamente vai ser o time no final. Eu acho que principalmente o Minnesota Timberwolves, eu acho que é um time que tem muitas opções de como que vai jogar, como que vai terminar jogos. E eu acho que é legal você ter essas opções, Ricardo, mas ao mesmo tempo eu fico com um pouco de medo de você meio que se perder ali. Vai ter jogo que vai ter o Gobert em quadra, vai ter jogo que o Gobert vai jogar, sei lá, 10 minutos, vai ter jogo que o Mike Conley vai terminar partidas, tem jogo que vai ser o Donte DiVincenzo e tal, tem jogo que você vai jogar com o Naz Reid, tem jogo que o Julius Randle vai terminar, tem jogo que o Julius Randle vai jogar pouco, e eu acho que tem dentro desse elenco do Rockets uma versão dessa rotação que você derrota esse time do Los Angeles Lakers, mas eu acho que eu teria um pouquinho de receio também de você se perder um pouco nas opções que o Timberwolves tem. Porque o Timberwolves já começa, infelizmente, os playoffs com uma vaga em potencial aberta, que é o Gobert. O Gobert sempre se dá mal, né? Ele sempre é caçado o tempo inteiro, especialmente um time como o Lakers, que tem 3 criadores, como o Doncic, o Reeves e o LeBron, eles vão caçar o Gobert. Então você já sai meio que sabendo, olha, é provável que eu tenha que mudar um negócio aqui, que eu vou ter que fazer alguma coisa. O Gobert pode até começar os jogos, mas é grande a chance dele não fechar esses jogos. Ele é um ponto que ele é um alvo andando em playoff, a gente sabe disso, e aí é muito eu não critico tanto o Gobert, é uma limitação que em geral, o jogador tem limitações, qualquer jogador tem limitações em alguns fatores. E infelizmente para o Gobert ela é muito evidente, muito explorada, muito fácil de se explorar em playoffs. Interessante, eu gosto que você disse. Eu acho que dentro do elenco do Timberwolves existe uma rotação, uma formação que derrota esse Lakers. Eu acho que dentro dos 7 adversários que o Lakers poderia ter nos playoffs, se você englobar todo mundo aí, o Timberwolves não é o melhor para eles. O Timberwolves é mais enroscadinho do que poderia pro Lakers, especialmente sendo um time que está jogando junto a relativamente pouco tempo depois da troca do Luka Doncic. O que é interessante nessa série para mim é que, assim, o Lakers ele é um falso pequeno, porque o Lakers não tem pivô, mas é um time muito grande dentro da falta do pivô dele. Então, o Lakers ele pode jogar com... Se você tiver um time com Hashimura, LeBron, Luka Doncic, Austin Reeves, esse time não é baixo. Esse time só não tem um pivô. Finney Smith, pronto para fechar um quinteto. Esse time ele não é baixo. Esse time não é baixo, ele só não tem pivô. Dentro da falta de pivô dele, ele é bem alto. Se você tirar o fator de que não tem um pivô. O Timberwolves, ele é um pouco o contrário. Ele é um time muito grande. Mas muito grande porque é um time que joga alto, é um time que usa pivô, mas não é exatamente o time mais alto do mundo. Eu diria que além do Gobert, quem tem muito risco de jogar menos do que se espera nessa série é o Mike Conley. Eu acho que, especialmente se o Lakers partir para essa formação que a gente falou, Finney Smith, Hashimura, LeBron, Austin Reeves e o Doncic, eu não sei onde você coloca o Mike Conley, sabe? O Mike Conley ele vai ser um jogador que vai deixar o teu time essencialmente baixo, especialmente porque o Timberwolves precisa ter o Anthony Edwards na quadra de qualquer jeito. Então é interessante essa dicotomia. Um time, o falso alto, né, o falso baixo, quando talvez um time que especificamente enfrentando o Lakers pode se provar um falso alto. Um
falso baixo, digamos assim, né? Sabe, é estranho, eu acho que as pessoas me entenderam. Entenderam. A questão é que o Wolves precisa do Mike Conley ofensivamente, né? Só que eu acho que a sua tendência é querer esconder ele, de repente, num dos alas, né? Mas por mais que um cara como Vanderbilt ou Rui Hachimura não te assuste tanto ofensivamente, se bem que o Hachimura vai ter jogos que ele vai te assustar, acho que a diferença é muito grande de tamanho, né? Pra você tentar escolher e tentar esconder o Mike Conley dessa forma. E aí vai acabar acontecendo o Mike Conley, o matchup natural dele acaba sendo o Austin Reeves. E o Austin Reeves tem condições ali de ter média de 25 pontos nessa série, né? Eu acho que talvez eu esteja mais em alta com o Austin Reeves que a maioria das pessoas, mas eu acho que ele é um cara que pode ser All-Star. Eu acho que ele é um futuro All-Star na NBA e terminou muito bem o ano. E acho que os dois times têm questões, né? Eu acho que, obviamente, a gente já viu no passado o Luka acabar com o Minnesota Timberwolves. E acho que o matchup natural dele é o McDaniels. Mas a gente já viu ele acabar com o McDaniels, já viu ele acabar com o Gobert. E você... Acho que a gente vai ver muito o Nickel Alexander-Walker, porque eu acho que você vai precisar dele em quadra pra marcar o Luka, pra marcar o Austin Reeves e... Enfim, vai ser tudo... Eu acho que vão ser rotações que vão variar muito. A gente vai ver o Julius Randle... o que você falou do Lakers ser um time muito forte fisicamente, né? O Julius Randle... Eu acho que a melhor versão dele é quando ele tá se impondo fisicamente, né? Em quadra, né? E ele consegue produzir dessa forma. Mas eu acho que ele não vai ter isso jogando contra os Lakers, né? E aí... A gente vai ver o LeBron marcado por quê? Eles vão botar o Anthony Edwards no LeBron? Por mais que seja uma versão 2025 do LeBron, ainda é um fardo muito grande pro Anthony Edwards. Tem que fazer tudo no ataque e do outro lado tem que marcar o LeBron, né? Ainda é muita coisa pra você exigir de um jogador, né? E, assim, pra gente encerrar antes dos palpites, eu acho que tem um lado positivo e um lado negativo no que eu vou falar agora. O Anthony Edwards olha pra essa série e ele tem certeza na cabeça dele que ele é o melhor jogador. Ele acha que ele é melhor do que o Luka e que o LeBron, juntos, e ele tem a capacidade de vencer essa série, sendo disparado a principal opção ofensiva da equipe. Eu acho que isso é positivo, ele ter essa confiança, mas também acho que é muito negativo se começa a se tornar um jogo de que ele, eu vou arremessar aqui 25 vezes e tudo eu que vou fazer, e... Porque eu acho que pro Wolves vencer essa partida, ele vai precisar de uma boa série dele, obviamente, mas uma boa série do Julius Randle também, uma boa série do Naz Reid, uma boa série do Donte DiVincenzo. Não dá pro Anthony Edwards carregar sozinho esse time a vitória contra os Lakers. Mas eu acho que ele pode entrar muito nessa da cabeça dele de eu tenho que fazer tudo aqui e isso acabar sendo prejudicial pro Wolves. Dito isso, eu acho que os Lakers vencem. Por mais que eu acho que os Lakers vão ter muita dificuldade pra marcar o Anthony Edwards, eles não têm um cara... Eu acho que a gente vai acabar vendo muito mais o Vanderbilt em quadra, porque acho que é a melhor opção no time do Lakers pra marcar o Anthony Edwards. Ainda assim, ele é um pouco maior do que você gostaria, né, em termos de agilidade e tal. Mas eu ainda acho que no final do jogo você vai ter o LeBron e o Luka pra te colocar numa boa posição ofensivamente. E eu acho que a gente vai ver o LeBron se esforçando um pouco mais defensivamente do que na temporada regular. Então acho que os Lakers vencem. E você, Ricardo? Eu acho que o Lakers vence, mas é uma série complicada, viu? Uma série enroscada, é difícil. Você falou dois nomes que eu acho que a gente tá falando muito em quem perde espaço. Eu acho que ganha espaço nas Reid, ganha espaço no DiVincenzo. Eu acho que são jogadores que de fato podem te dar mais altura do que Mike Conley, do que Mike Conley especificamente, mais flexibilidade do que o Gobert. Então acho que são dois jogadores que tendem a ganhar espaço nessa série. Uma coisa que eu vi interessante no Twitter ontem é um clipe de alguns lances, né? Logicamente, porque é complicado, mas do Julius Randle trocando bem, marcando o Luka Doncic. Então acho que esse talvez seja um caminho também. Então se o Lakers vai querer jogar baixo, entre aspas, então eu vou com uma formação com o Julius Randle de pivô também e vambora, sabe? E eu não perco tanto assim.
sabe, pode ser um caminho. Agora é aquela história, são 7 jogos. Então, assim, o que funciona no jogo 1 não funciona no jogo 7. Julius Randle trocando para marcar o Luka Doncic é o tipo de coisa que pode funcionar no jogo 1 e não, talvez não funcione tanto no jogo 4, no jogo 5, né? É o tipo de coisa que você olha Sim. e fala, esse é um tipo de fator que muda, durante uma série muda bastante. Eu acho que se o Eu Wolves acho tiver que um jogo bom do Julius Randle, eu acho que já é o saldo positivo, né? eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí. Embora o Julius Randle, eu acho que, especialmente a segunda metade da temporada dele, foi mais encaixado. Ele se adaptou melhor, ele tá melhor encaixado, ele tá jogando melhor. É que a gente desconfia muito dele também, ele dá motivo para desconfiar. Então não é que a gente também tá pegando no pé. Mas eu acho que no fim das contas o Lakers vence porque o Lakers tem mais poder de fogo. E mesmo o Timberwolves tendo as peças para marcar esse poder de fogo do Lakers, eu acho que existe a rotação ali, como você disse, para vencer. É um encaixe muito complicadinho, sabe? Peças certas no lugar certo, não é tão fácil assim. E se a gente está falando, por exemplo, de uma resolução no jogo 7, o Lakers tem mais improviso, tem mano de quadra, então sabe, se for um jogo 7, é muito claro que a maior parte das apostas vão ser no Lakers. Verdade. Vamos avançar agora para Denver Nuggets e Los Angeles Clippers, que eu acho que o Nuggets é um dos grandes perdedores em termos de chaveamento, assim, muito por conta dos problemas deles mesmos, né, que terminaram muito mal a temporada regular, porque eu acho que o Clippers é um péssimo matchup pro Denver Nuggets, por conta, eles têm um cara que segura as pontas, assim, o Jokic vai ter 30, 12 e 8 contra qualquer pessoa, né, mas eu acho que o Zubat, ele é um dos caras que consegue segurar as pontas sem ter que dobrar, fazer um monte de coisa. Ele consegue fazer pelo menos o Jokic, ele individualmente consegue fazer o Jokic trabalhar um pouco, né? E eu acho que, se tratando de Jokic, já é bem positivo. E os Clippers têm uma profundidade nas alas que é justamente o grande ponto fraco do Denver Nuggets, né? Porque você sabe, vai ser o Aaron Gordon a maior parte do tempo no Kawhi. Imagino que o Christian Brown a maior parte do tempo no James Harden, né? E aí você tem o Norman Powell. Quem vai marcar o Norman Powell, né? Teoricamente seria o Jamal Murray, mas o Jamal Murray não marca ninguém. Então, Clippers vem jogando, terminou muito bem a temporada. Eu acho que existe um argumento a ser feito que o Clippers terminou o ano como o segundo melhor time da Conferência Oeste. E essa profundidade que eles têm na ala, eu acho que o Clippers tem o suficiente pra sobreviver a uma série absurda do Jokic. Acho que o Jokic pode ter 35 pontos por jogo, 12 rebotes, 12 assistências, e o Clippers ainda assim vencer essa série. Só que dito isso, a gente falou sobre conhecer jogadores de outros... A gente conhece James Harden e Kawhi Leonard de outros carnavais, né? A gente sabe que a possibilidade do Harden ter uma série ruim e no jogo 3, do nada, o Kawhi ser anunciado fora da série é real. Mas eu acho que, pensando em momento atual da equipe, eu acho que é um matchup terrível pro Denver Nuggets. O Clippers terminou a temporada com a maior sequência invicta da liga, 8 vitórias seguidas junto com o Bucks, mas o Bucks teve um calendário assim. O Bucks conseguiu 8 vitórias seguidas com um calendário que, quando você vai pegar, nossa, Pelicans, Sixers, Suns, então assim, são 8 vitórias que tinha que ganhar as 8 mesmo, tá? Tem uma ou duas ali que realmente são feitas. Clippers não. Clippers ganhou 8 partidas seguidas, tendo, por exemplo, um jogo contra o Warriors no último, que era vencer o ir pro play-in, né? Quem perdesse ia pro play-in. Então, com esse nível de tensão, 15 vitórias nos últimos 17 jogos entrando nos playoffs. Então, é muito claro que o Clippers tá bem. Talvez pro Clippers fosse até mais interessante que o playoff começasse hoje para eles. Porque estariam mais quentes para enfrentar esse Nuggets que... Nuggets, além de tudo, teve a troca de técnico, teve todos os problemas que teve aí, né? 3 jogos para terminar a temporada regular, que é um absurdo. Agora, a grande questão, Gabriel, sabe? A gente fala em profundidade,
O Denver precisa que os 5 caras titulares dele, o mundo ideal é que joga 48 minutos. Sim. Porque assim, rotação não existe, né? Rotação Westbrook, Peyton Watson, sabe? Muito complicado. Como diria César Tralli, complicado. Né? E sabe qual é um agravante? O Westbrook ele vai ver minuto em quadra. Obviamente, né? Você não tem condição. Tem que ver. E quando ele entrar em quadra, ele vai pensar, é a minha hora de me vingar dos Clippers, né? E aí é um problema sério, né? Porque ele vai achar que ele é o cara que tem que decidir, né? E eu acho que é isso que você falou mesmo. Eu acho que a chance dos Nuggets é Jamal Murray, Christian Brown, Michael Porter Jr., Aaron Gordon e Jokic jogarem 48 minutos por jogo. Eles vão ter que jogar 40, eu imagino que eles vão ter que jogar e pelo menos 4 deles vão ter que jogar 40 minutos por jogo, sem brincadeira. Porque essa rotação, ela é terrível, o Nuggets, né? A gente pode questionar a demissão do técnico faltando 3 jogos no fim da temporada regular. Eu questiono bastante, acho o timing horroroso, por pior que seja a situação do time. Mas a do GM tá muito bem explicada quando você vê o que o Denver campeão se tornou agora. Sabe, é terrível. Enquanto isso, você vê o Clippers, né, vindo do banco, desculpa te interromper. Você tem o Bogdanovic, você tem Derrick Jones Jr., você tem o próprio. Você tem uma rotação que o Norman Powell senta no começo, depois volta ali com as reservas e tal. Então, eles têm muito mais. A Mirkoff tem muito mais opção, né? Então, acho que é uma série também, quanto mais longa ela for ficando, Sim. Pior pro Nuggets. E voltando ao início do que você falou, é um matchup ruim pro Nuggets em teoria, porque é um matchup ruim pro Jokic. E hoje é isso, Nuggets vai até onde o Jokic levar, né? A gente sabe que se o Jokic jogar 45 minutos por jogo nessa série, é ruim pro Nuggets que vai ter 3 minutos dele fora, né? Sabe? Sim. Essa é a situação do Nuggets. E assim, dentro do que é possível de existir de confronto ruim pro Jokic, na excelência de jogador que ele é, o Clippers porque é o que você disse, o Ivica Zubac é um jogador que é um dos poucos que pode vislumbrar, se você largar ele lá com o Jokic, ele vai fazer um trabalho razoável, sabendo que o trabalho razoável em cima do Jokic é tomar um triple-double de 30 pontos e, sabe, sobreviver. É isso aí que acontece. E na defesa o Jokic vai cansar, porque é Zubac, Harden, pick and roll, e eles vão martelar isso para tentar cansar o Jokic. A tendência é que eles tentem martelar isso o tempo inteiro. Até porque você coloca, né, se o Nuggets não se preparar, você acaba colocando aí você pode ter situações que você vai colocar num pick and roll Ivica Zubac, James Harden contra Jamal Murray e Nikola Jokic. Aí, sabe, assim, o lucro pro Nuggets é tomar 2 pontos, porque o pior, que a cesta vem, sabe, ela pode ser de 3 ou de 2, você escolhe. É muito difícil e o Nuggets a temporada do Nuggets defensiva é muito ruim. Então assim, esperar que o Nuggets vá conter o Clippers nessa série pode acontecer, claro, mas é muito improvável, sabe? Não vai ser esse o caminho de como o Nuggets vai vencer essa série. Eu acho que o caminho para os Nuggets vencerem essa série é, primeiro, o Jokic ter uma série absurda, o que ele é completamente capaz, e a gente vê a natureza do James Harden e do Kawhi Leonard aflorando durante os playoffs, né? Aquilo que eu falei, jogo 3... Eu consigo ver, assim, jogo 3, sei lá, um domingo, a gente acorda, Kawhi não joga nessa... E é dúvida pro jogo 4 e pro jogo 5. E o Harden tem um jogo ali de 3 de 12, 6 turnovers e não consegue fazer nada, né? Mas o Kawhi tá jogando muito bem, o Harden tá jogando muito bem, né? Então... eu acho que os Clippers vencem. Eu amo o Jokic. Eu acho que ele é incrível. Eu acho que ele é capaz de vencer essa série sozinho. Mas o Clippers tem um time muito melhor nesse momento. E eu acho que é o que você falou. O trabalho do General Manager do Denver Nuggets, ex-General Manager agora, se mostra muito pelo estado deplorável que tá esse elenco. E eu acho que os Clippers vencem.
me incomoda muito, inclusive, que, sabe, o Sean Marks é um caso à parte no Nets, mas me incomoda muito que times olhem para um plano de basquete, eles falam, quer saber, eu vou trazer esse cara que foi horroroso jogando que nem o Calvin Booth, que era horroroso, e eu vou entregar meu basquete na mão dele. Me incomoda, simplesmente pelo cara ter sido um jogador horroroso, sabe? Sempre vai me incomodar isso. Então o Pelicans vai dar certo, né? Acabou de contratar o Joe Dumars pra ser o general manager, né? Bem, Se for isso... Mas assim, o Willie Green como treinador, por exemplo, do Pelicans, o Willie Green foi um jogador super água de salsicha, né? Só arremessava quase a carreira inteira. Agora, assim, só o fato da gente estar discutindo aqui a sério quem vai, assim, com medo de que o Nuggets pode ganhar essa série, e que tem mando de quadra e que realmente há um caminho que o Nuggets possa vencer essa série, ela já diz muito sobre a grandiosidade do que é o Nikola Jokic, porque, assim, se você pensar friamente, não há caminho algum para o Nuggets vencer essa série. Mesmo tendo mando de quadra, é muito complicado, sabe? Encaixes defensivos são ruins, a defesa em si do Nuggets é tenebrosa. Sabe, se a gente estiver pensando em uma série longa, o Clippers tem mais opções. Se estiver pensando em uma série com ajustes, o Clippers tem mais opções. O Nuggets não tem material humano para você fechar todas as pontas. O Jamal Murray voltando de lesão, inclusive, né? Agora nesses últimos jogos a gente vai entrar nos playoffs sem saber direito qual é a real condição dele. Ponto positivo pro Nuggets nessa história toda é que o Nuggets pelo menos conseguiu fugir do play-in. Porque se ele tivesse que jogar ainda nessa semana, ia ser pior ainda a situação. Mas assim, é muito difícil apostar no Nuggets aqui, viu, Gabriel? Eu vou ter que escrever esse preview pro Jumper, inclusive. Vai sair na quinta-feira lá no Jumper Brasil. E é muito difícil, cara. É muito difícil você pensar num caminho pro Nuggets vencer essa série. Eu aposto no Clippers que simplesmente, por mais que não tenha mando de quadra e tal, cara, tudo aponta pro Clippers aqui. Só uma coisa não aponta pro Clippers, né? O Clippers. Não, o Clippers. O Clippers também. O Clippers também, boa. Pô, o Clippers também, que é a nuvem preta andando atrás em cima da pessoa, né? Assim, tá todo ensolarado, só em cima dela tá chovendo. Mas cara, bem complicado. Uma coisa é certa, se o Nuggets vencer essa série, a gente vai estar falando de uma atuação homérica do Nikola Jokic, viu? Uma atuação pra livro de recorde, pra análise da história. O Clippers poderia exorcizar um grande... Assim, tem muitos fantasmas no seu passado, né? Mas aquela eliminação na bolha pro Nuggets, né? Até o Zach Lowe no podcast dele relembrou, né? Acho que foi uma eliminação vergonhosa, né? Que a equipe passou nas mãos dos Nuggets, né? E se eles conseguissem eliminar os Nuggets aqui, eu acho que daria uma ajudada. Rapidinho, a gente tá gravando aqui antes do término do play-in. Vai ser o Oklahoma City Thunder contra Grizzlies, Mavericks ou Sacramento Kings. A única pergunta que eu te faço é a seguinte, Ricardo. Over-under 0,5 jogos. Quantos você vai de over ou de under pro Thunder perdendo jogos nessa primeira rodada dos playoffs? Porque pra mim é varrida ou aquela varrida de cavaleiros, como eles falam nos Estados Unidos, contra qualquer um desses três times na primeira rodada dos playoffs. Eu acho certo que não... Sim, assim, o ponto principal se matou, não passa de 5. Eu iria de under. Eu acho que o Grizzlies é uma experiência de basquete tenebrosa. Demitiu o técnico com 9 jogos pro fim da temporada regular e eu acho que o timing é ruim, mas a decisão de demitir não é, porque realmente o Grizzlies é uma experiência de basquete muito ruim nessa temporada. Sacramento e Dallas, assim, é o tal do jogo que o Bill Simmons tanto fala, né? O 1, 2, 3, cum, né? Quem vai primeiro para as férias. Eu acho que o Kings tem mais a ganhar vencendo esse jogo. Eu acho que ele vai lá enfrentar o Grizzlies. Não importa quem vencer desses dois. Eu acho que a tendência é o Thunder varrer. Não passa de 5. O Grizzlies é mais perigoso que o Kings, sem dúvida. Vamos passar agora para a Conferência Leste. É que eu me despeço do pessoal que está assistindo no YouTube, está escutando no feed aberto. Se torne apoiador, link está na descrição, R$14,90 por mês, importantíssimo para manter o podcast Cara dos Esportes no ar.